Hoje, nesse vídeo aqui, eu quero te mostrar o que eu faria se eu tivesse que abrir uma empresa hoje, nesse exato momento. O que as lições que a vida me trouxe e continua me trazendo aos montes, como que eu sintetizo isso para passar para você o que fazer se você tiver que abrir uma empresa hoje, porque o que eu passar aqui é o que eu verdadeiramente faria. E antes de começar esse vídeo, eu preciso pedir para você, por favor, se inscreve aqui no canal, deixa um comentário, ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que sai no canal. Aqui eu tento trazer todos os dias, ou se não todos os dias, a maioria dos dias, algum ensinamento diferente sobre o empreendedorismo. Eu tenho uma filosofia que o empreendedor é uma pessoa muito sozinha e ter alguém para compartilhar as experiências de vitórias e derrotas, que a gente tem um monte da nossa vida, é sempre muito bem-vinda. Então, por favor, se você quer ficar a par disso, se você quer ter pelo menos 10, 15 minutinhos aí comigo por dia, por favor, considera se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Então, vamos lá. Eu quero aqui passar para você o que eu faria, o principal que eu faria para abrir uma empresa hoje. E sem muita enrolação, eu vou passar para vocês que o que mais me escravizou, e eu posso falar isso sem muito rodeio, porque durante um tempo foi uma escravidão, o que mais me escravizou dentro da minha empresa foi a falta de processo. E antes que você vire para mim e fale assim, não, porque processo é uma coisa que ou você tem ou você não tem. Não, isso é mentira. Processos, você tem níveis de processos dentro da sua empresa. Então, nunca você vai conseguir chegar no 100% de processos e procedimentos sendo feito a todo momento. Não chega. Tire isso da sua cabeça. Mas você consegue sim chegar nos 90% e os mais apurados nos 95% de acerto nos processos. Ter a sua equipe fazendo processos. Esse é, para mim, uma das dos principais desempates entre os verdadeiros vencedores, os que vão fazer a sua empresa crescer 2, 3, 10 vezes mais, ou os que vão ficar sofrendo ali, apagando fogo com a empresa sempre travada e não quase pedindo para não ter mais cliente porque não tem mais como crescer. O empresário não tem mais como pegar um cliente porque a empresa depende dele para tudo. Existem pessoas assim, se você não é um deles, existem muitas pessoas que estão nessa situação. Mas o principal de tudo é processo. O principal é você abrir a sua empresa, começar a sua empresa, e se você ainda está no primeiro ano de empresa, cara, organiza os processos, procedimentos, tudo tem que estar no papel e tudo tem que ser treinado. Dentro das minhas empresas a gente tem o que a gente chama de regulamento interno. O regulamento interno já é uma condição que a gente assina um termo de responsabilidade com ele quando cada colaborador começa a trabalhar. Então, não, é claro que esse regulamento interno não está acima das leis, mas ele rege exatamente o que pode e o que não pode dentro da empresa. Esse é o regulamento interno. Então eu coloco como eu quero que o pessoal esteja com os uniformes, como que o pessoal deve proceder em determinada situação, como que o pessoal deve fazer todas as atividades do dia a dia, tudo está no regulamento interno. E todos os meses a gente bate todo ele com todo mundo em reuniões para que fique vivo isso na cabeça dos colaboradores. Isso não pode ser uma coisa que você vai lá, vai fazer e
tirando da sua cabeça, eu acho que isso ficaria legal aqui. Coloca no papel, faz um livrinho e deixa lá guardado no armário. Não, isso é um documento vivo. O regulamento interno, os procedimentos, os processos são organismos vivos, porque a sua empresa ela é viva. A sua empresa você não quer que ela cresça, a sua empresa é como uma plantinha. Você precisa regar, você precisa adubar essa plantinha, cuidar com carinho, e ela, como está viva, vai crescer. Agora, se a empresa fosse uma empresa sem vida, ela nunca cresceria, ficaria ali estática, mumificada, e você não precisaria fazer nada. Ela, por si só, estaria ali como um objeto. Mas não, a empresa é um organismo vivo. O regulamento interno e os processos também têm que ser um organismo vivo. Então, como eu estava dizendo, você tem níveis de procedimento dentro da sua empresa. Você tem empresa que tem 10% dos procedimentos catalogados, você tem empresa que tem 5% dos procedimentos catalogados, você tem empresa que tem 90%. E você muito se engana que você vai falar, mas eu estou no começo, mas eu só tenho 2 colaboradores, eu tenho poucos processos, eu não preciso disso. Cara, é agora que você precisa disso. É agora que tá fácil de você conseguir colocar os processos no lugar. Como você quer que fique as coisas dentro da sua empresa. E é claro, depois disso, primeiro de tudo tem que fazer sentido tudo aquilo que você está colocando no papel. No papel tudo parece mais bonito, mas no dia a dia é que é a prova definitiva do negócio. Então, agora que faz sentido para você organizar a sua empresa, cresça de uma maneira organizada, para depois você não se tornar um escravo do teu próprio negócio. Querendo liberdade, você se tornou um prisioneiro? O que é isso? Não faz sentido nenhum. Então, processos, procedimentos, esses nomes são as palavras-chave para todo o negócio. Eu vou contar a minha história com processo para vocês. Eu comecei a organizar a casa com processos, procedimentos, com o regulamento interno, com o manual interno de procedimentos. Eu comecei a organizar a casa uns 7, 8 anos atrás. E olha só, até hoje eu organizo as minhas empresas na questão de processos e procedimentos. Porque, além de ser um organismo vivo, às vezes a gente coloca coisa que se prova errada e às vezes a gente deixa de colocar coisa que se prova que é importante ter no livrinho de regras, no regulamento interno. Então, eu comecei esse meu regulamento interno com meia página. Olha só que legal. Eu tinha lá, eu lembro até hoje que eu tinha as 10 regrinhas que regiam toda a nossa empresa. Então, tinha lá 10 regras. Hoje, a gente tem mais de 100 regras para 18 tipos diferentes de situações. Mas eu não cheguei nisso à toa. Um dia você vai chegar nisso. Mas demanda tempo, demanda você aprender como funciona, colocar os processos, o regulamento no papel, os processos no papel. Você vai criando ao longo do tempo mais regulamentação e mais procedimentos. O seu pessoal já fica acostumado que a sua empresa é dessa maneira e você se acostuma a ter um regulamento no papel. Mais uma vez, não adianta colocar no papel o que você não pode cumprir ou o que você sabe que não vai dar certo. Coloca, não gasta cartucho com isso, coloca coisa importante, coloca situações importantes, situações que fazem a diferença no seu dia a dia. Não queira pular etapas. Você provavelmente vai começar com uma folhazinha, sem ser rebuscado, sem nada. Uma folha que
deve ter a importância máxima para sua empresa. E depois, ao longo do tempo, você vai aumentando o número de folhas, o número de páginas. Por que eu digo isso? Porque quando eu estava no começo da regulamentação interna, eu via aquilo lá, eu falava, pô, mas não é possível. Eu vejo empresas por aí que têm livros de regulamentação interna, livros de procedimento. Tá, mas essas empresas começaram a organizar a casa lá em 1980, lá em 2002. Eu não, eu estou organizando a casa agora. É a mesma coisa que acontece de mim para com você agora. Você não tem nada organizado. Então, comece pequeno. Comece aos poucos. Vá devagar para você e para o seu pessoal digerir essa situação. É uma situação em que muitos vão ter que mudar a maneira de trabalhar, mas também é a situação que talvez dê a liberdade para você. Muna você para você assim ir conquistando a sua liberdade. A principal coisa que eu faria hoje se eu fosse abrir uma empresa: regulamentação e procedimento. O manual interno de procedimento tem que reger tudo, como faz e quando faz. Mas mais uma vez, comece pequeno. A regulamentação interna tem que reger as regras da empresa, todas as regras. Mas mais uma vez, comece pequeno. Quando você se der por si, você vai estar aí com 15, 20 páginas de regulamentação interna. E o mais importante do que página pura, página por página, não serve para porcaria nenhuma. Mas o mais importante é um time aplicando isso que está na regulamentação interna, isso que está no manual de procedimento. De nada adianta você ter um negócio hiper rebuscado se ninguém liga para aquilo ali. Aquilo ali foi só investimento de tempo e dinheiro jogado no lixo. E, mais uma vez, eu reforço para você. Se você for fazer isso, e eu sugiro fortemente que você faça, repasse mensalmente com todos os seus colaboradores. Até o momento que ficar chato, mas é para ficar chato, porque aquela regulamentação tem que ter o peso que você vai dar para ela. A regulamentação, os processos, tem que ter o peso que você vai dar para eles e mais ninguém. Se você não pesa a mão nisso, não tem por que ninguém vir atrás disso com você. Vídeo sucinto, mas muito importante. O que eu faria se eu começasse uma empresa hoje e o que eu mais sofri com regulamentação interna e com procedimentos internos? Essa talvez seja a liberdade que você sempre quis. E, por favor, se esse vídeo foi de alguma valia para você, considere se inscrever aqui no canal, deixar um comentário, ativar o sininho das notificações e engajar de alguma forma esse vídeo. Esse canal está no começo e eu preciso demais da sua ajuda. Então, te vejo no próximo vídeo. Até lá!